Dados recentes do IBGE apontam que existem no Grande ABC 3.031 indígenas. E uma das representantes deste número é Silvia Muiramomi, cofundadora do movimento indígena Nhandá Vaeté do ABC, ativista e militante nas pautas do meio ambiente. Há 6 anos, ela se descobriu descendente direta do cacique Tibiriçá, figura histórica crucial na fundação de São Paulo, e do cacique Piquerobi, que resistiu à invasão colonial na capitania de São Vicente. Desde então, Silvia tem sido uma voz incansável nas causas indígenas. Uma delas acaba de ser conquistada, com a inauguração do primeiro centro de referência de saúde dos povos indígenas em Santo André. Além disso, lidera projetos sobre a Lei Paulo Gustavo, destacando a história dos povos indígenas e sua relação com a região, desde os rios que os sustentaram até as mudanças territoriais trazidas pela ferrovia da São Paulo Railway. O movimento também pretende transformar o cenário cultural da região com a implantação de um centro de saberes e memórias indígenas em Mauá. Hoje conversamos com Silvia sobre as lutas e reivindicações dos indígenas na região, a importância vital da implementação da lei que obriga o ensino da história e cultura indígena nas escolas. E como preservar o legado dos povos originários é essencial não apenas para recontar o passado de forma correta, mas também para a sobrevivência do nosso meio ambiente. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Olá, Silvia, bem-vinda ao Xingu Cast. Olá, Auê, a todos e todas. Obrigada por participar dessa conversa aqui com a gente, né? A gente vai contar a sua história, que é bem interessante, né? E eu queria que você me contasse para os nossos ouvintes como que você descobriu as suas raízes indígenas, né? E de que maneira que isso impactou na sua vida e nas suas atividades desde então. Muito legal você fazer essa pergunta, porque a gente sempre soube, né? A gente sempre conviveu com a avó indígena, né? Que fumava o cachimbo, que curava com plantas, com carvão quente, que fazia benzimento, e a gente sabia que ela era indígena porque ela se reconhecia como indígena. Mas quando de criança eu perguntava para ela assim, vó, de que tribo você é? Né? Porque naquela época ainda se usava a tribo, hoje não usa mais, a gente fala povo, né? E ela dava risada, ela falava tapuia. Aí, às vezes eu chegava na escola no dia 19 de abril, o dia do índio, vamos comemorar, e eu perguntava, eu chegava na professora, né? Professora, minha avó é indígena. Ah, tá, vai sentar no seu lugar, tá tudo certo. Não tinha, assim, curiosidade por essa história, né? Mas a gente tinha isso no nosso consciente, no nosso reconhecimento de família, que tinha essa raiz indígena. Mais recentemente, nos últimos 6 anos, eu me aproximei muito dessa vivência, né, do que é ser indígena. Aliás, não fomos só nós, na pandemia, o assunto, a pauta indígena veio muito, né, forte em todo o território nacional, e aí eu me coloquei a pesquisar, né, a pandemia você está um pouquinho mais fechado, e aí eu comecei a buscar história. Então, essa minha avó, Emília Correia, ela contava que as terras das nossas gentes foram divididas em dois pela primeira ferrovia de São Paulo, a São Paulo Highway. A São Paulo Highway é aquela que sai de Paranapiacaba, né, que tem todo aquele sistema funicular e vai até a Estação da Luz. Aí, quando os meus tios me trouxeram isso, olha, e tinha até a família tinha até documento dessas terras. Eu falei, não, peraí, então as terras dos povos da minha avó, das nossas gentes, eram aqui no ABC, em Santo André. Então, está muito perto de mim, né? Porque é diferente quando você encontra uma raiz indígena que é na Bahia, no Amazonas, no Piauí, é muito difícil você ir até lá para buscar essa história toda. Mas quando você está no território onde os povos indígenas do qual você descende nasceram e viveram, fica muito mais fácil, né? E aí começou uma saga. Eu fui no museu da cidade, e a informação que eu tive é que eles só contam a história da cidade a partir
da industrialização, então eles não consideravam a presença indígena. Aí comecei a buscar na internet, e a internet hoje, ela traz muita informação dentro de casa, você não precisa ficar, né, lendo e buscando, você vai e a gente descobre muita coisa assim. E aí eu encontrei a história dos Muiramomi, em Suzano e em Ribeirão Pires. Olha, os povos que habitavam aqui eram Muiramomi. Então, imediatamente eu falei, bom, se a minha avó é desse território, desde tempos de antes da ferrovia, porque ela nasceu em 1910. A ferrovia foi inaugurada em 1860, 65. Quer dizer, ela trouxe essa história de uma forma oral dentro da família. Isso é uma tradição, a tradição da oralidade, ela é completamente da cultura indígena, né? Sim, Então, o para Krenak chegar fala bastante isso, né? isso, e para chegar na Sílvia em 2020, 2019, 2020, é porque a família ainda guarda a história ancestral, né? E aí, buscando, eu encontrei que os Moiramomi foi o primeiro povo que ficava aqui numa das margens do rio Tietê e Tamanduateí, mais ligado a Salesópolis, Mogi das Cruzes, Suzano, Nazaré Paulista, mais para o interior, o tal do sertão paulista, né, que os bandeirantes falavam. E depois fazendo a genealogia num site que chama familysearch.org, que é da Igreja dos Mormons, a gente foi construindo a genealogia a partir de mim, da minha mãe, da minha avó. Quando chegou no sétimo avô, que é João Corrêa de Lemos e Ana Paz da Silva, o próprio site terminou de construir a minha genealogia até a 15ª geração, que é Tibiriçá, por Ana Paz da Silva, e Piquerobi, pela José Corrêa de Lemos. Então, a nossa família, ela traz a ancestralidade dessas casas de grandes cacicados, que foram os grandes líderes que receberam José de Anchieta aqui no território, e, a partir disso, começaram a construir essa ideia de sociedade que a gente tem hoje, de povos indígenas em parceria com os povos que vieram aqui, os portugueses, depois outros povos alemães, japoneses, e construímos esse grande nação, né, que a gente chama Brasil. E foi assim que eu tive certeza, pela genealogia documentada, que depois o genealogista conferiu documento por documento e confirmou toda essa ancestralidade, e pela história territorial a gente começou a se auto-reconhecer como parte deste povo Guaianá e Muiramomi. Então a gente quis honrar na nossa retomada os dois povos que são os povos matriz da nossa ancestralidade. Sim, e eu acredito que isso que tenha te motivado a se tornar uma voz ativa na comunidade indígena aqui na região, né? Seria isso, Silvia? Sim, a história que a gente mais ouve é que a minha avó, a minha bisavó, foi caçada no laço, ou a dente de cachorro. Então, a história que existe dentro das famílias indígenas é essa violência, né, cometida contra a mulher indígena, que foi caçada no laço. E aí a gente encontra uma série de pessoas que se reconhecem dentro dessa história, mas não conhecem o que foi que causou isso, né? Então, José de Alencar, lá em Iracema, diz que foi uma grande paixão. Mas aí, estudando, eu sou socióloga, né? Fui buscar sociologia para entender como se apaga um povo completamente da história de um território, né? Eu falei, mas como que se deu essa construção que um povo inteiro, que era, assim, nos primeiros 200 anos, era mandatário aqui na região, foi completamente apagado dos livros de história. E aí a gente chegou na Lei de Terras de 1850, onde, lá no quinto parágrafo da Lei de Terras Devolutas, diz que o ocupante primário que estiver na posse de terra ou seu representante vão ter condições mais favoráveis para receber um título de terra. Então, por isso que os colonos saíram caçando as indígenas no laço, a dente de cachorro, e depois eles
apresavam ela, minha avó ficou presa num barracão durante um ano, até que ela engravidou da minha mãe, e aí sim se fez a certidão de nascimento, a certidão de casamento, e ela não volta, né? Depois que engravida, alguns povos não aceitam mais a mulher indígena de volta. E aí ela se acomodou naquela vida meio cativa que ela tinha, criou os filhos. Então, esse pego no laço diz respeito sobre como foi feita a ocupação territorial aqui na nossa região do ABC. E aí, várias pessoas que a gente encontrou, elas falavam isso, e eu falei, gente, existe um movimento de busca dessa ancestralidade. Eu achei a minha. Então, nós criamos esse movimento, foi até na pandemia, nós fomos até a Avenida Paulista. Lá nós fizemos um protesto para visibilizar a violência que as mulheres Yanomami estavam sofrendo no território. Foi no dia 20 de abril. E aí, de volta da Paulista, nós nos reunimos, são várias etnias, né? Tem Pancararu, tinha Chucuru, tinha várias outras, Potiguara. Nós nos reunimos e resolvemos fundar esse movimento para visibilizar a nossa presença, contar a nossa história e fortalecer aqueles parentes que estão tentando encontrar essa ancestralidade também. O Iandé vai até ABC. Sim. E nesse período, né, quais foram as principais conquistas que vocês alcançaram, né, aqui na região para os povos indígenas e os principais desafios também, que eu acredito que tenham sido alguns, né, pelo caminho? Sim, o primeiro protesto que nós fizemos foi no aniversário da cidade em 2021, porque várias homenagens estavam sendo feitas para João Ramalho. E aí nós fomos lá e fizemos um protesto e dissemos, olha, existe uma mãe indígena nessa cidade, que é a Bartira Mbici. Honre as mulheres que construíram também essa cidade, né? E a partir desse movimento, a gente percebeu várias coisas. Primeiro, que dentro do ABC, de maneira geral, a presença indígena não era considerada. Então, assim, existem, né, os pancararus na cidade de São Jorge há 20 anos na cidade de Santo André. A minha avó nasceu aqui, né? Nós nunca saímos do território e nunca não se fala do povo. E aí também veio somar na luta as pataxós, que durante a pandemia foi consagrada a cacica Jaqueline Rayuan, e ela veio somar na nossa luta. Então, assim, nós precisamos dessa visibilidade, porque na época da campanha da vacina, muitos dos nossos parentes, a gente se chama de parentes, né? Chegavam lá nos postos de saúde e falavam: olha, eu vim vacinar porque indígena tem prioridade. E aí escutavam, como a cacica Jaqueline escutou: olha, você mora no mato? Você anda pelado? Você Absurdo. caça e pesca? Ah, não, então eu não vou te vacinar. Eu não posso te vacinar. E aí ela não conseguiu a vacinação. A partir disso, o movimento, em geral, percebeu que a gente precisava se articular politicamente. E aí as nossas grandes lutas são a Lei 11.645, porque, assim, é preciso que a criança na escola ela receba a informação de que existem povos indígenas aqui no território da ABC, que eles vivem nas cidades, que eles fazem tudo que o não indígena faz, mas eles também têm uma cultura que é praticada dentro do ambiente familiar, que é uma cultura ancestral. Então, esse entendimento só vai existir se os livros e a escola começar a ensinar que existem indígenas em contexto urbano, né? Porque eles mostram muitos indígenas, os Guarani-Embiá na aldeia, ou os povos que estão no Amazonas, no Acre, e parece que é tudo muito distante da nossa realidade. Então, quando você sai trajado, adornado ou grafado como uma pessoa indígena, as pessoas levam um susto, ainda existe muito racismo. Então, a gente precisa que a Lei 11.645 conte a história do território e dos povos que vieram para cá depois e digam: existem indígenas nas cidades, que são sociólogos, professores, médicos, advogados. Essa é uma das lutas. A outra luta se refere à saúde indígena, que é um direito nosso. Então,
dependendo do povo, a gente tem especificidades de patologias que não existem em outros contextos. E ter esse cuidado e essa pesquisa dentro deste recorte populacional ajuda a gente a fazer a prevenção de doenças. Por exemplo, diabetes, e hipertensão são doenças que são causadas em pessoas indígenas, mesmo as que estão na cidade. Por quê? Porque o nosso DNA não está acostumado com os ultraprocessados. Faz mal para todo mundo, mas para a gente faz mal em especial, né? Então, e todos esses marcadores precisam ser conscientizados e a população indígena precisa voltar a ter aquela soberania alimentar que era tradicional. Minha avó morreu aos 89 anos por falência de órgãos, mas ela tinha a horta dela em casa, ela criava as galinhas dela em casa, então a alimentação era muito mais natural do que a gente vive hoje, né? E o cadastramento étnico. Quer dizer, você só pode receber políticas públicas e ações afirmativas se o Estado te conhece e te reconhece como sujeito indígena. Então, para isso, a gente está promovendo o cadastramento étnico em todos os municípios. Essas são as grandes lutas que a gente vem travando. São maravilhosos, né? E você falando da lei, né? Eu até pensei, você formando as crianças agora, ela não se torna uma enfermeira que vai falar isso para uma indígena que vai pedir uma vacina e vai falar que tem que morar no mato, né? Vira uma criança mais diversa e inclusiva, um adulto, né? Mais diverso e inclusivo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre essa Sim, importância desse entendimento, né? sim. E é muito importante porque a gente combate, a gente desconstrói o racismo estrutural. Porque à medida que eles foram formando as vilas e as cidades, eles foram empurrando as pessoas indígenas para as periferias, né? E a gente foi sendo, desde o início, há 524 anos atrás, tratados como cidadão de segunda classe. A gente não podia ter título de terras, a gente não tinha direito à educação, como os não indígenas tinham. Então, tudo isso foi colocando a gente num espaço de racismo, né? Ah, vocês são inferiores. Quando você fala de toda essa história, de toda essa riqueza cultural, esses saberes ancestrais, você desconstrói essa ideia de que a gente era selvagens e incultos. A gente só tinha uma outra construção de sociedade que não era a mesma que a europeia. Então, quando você desconstrói essa imagem, você permite que, primeiro, as pessoas que são indígenas se reconheçam com orgulho de ser esse povo, né? Porque o racismo causou um silenciamento dessas pessoas por causa do sofrimento. E segundo, que as pessoas que convivem com essas culturas entendam elas como uma cultura com saberes do mesmo nível dos saberes trazidos formalmente pela escola, pela academia, né? Então a gente começa a criar uma empatia. Quando eu vou fazer vivências nas escolas, principalmente nas escolas periféricas, a gente conta a história, a gente canta, a gente fala na língua. E eu sempre pergunto para as crianças, né, 40, 60, dependendo da turminha, é, quem aqui tem ancestralidade indígena? No mínimo 10 levantam as mãos, que sabem que tem uma avó, uma bisavó, um vô que veio de algum lugar e que se declarava indígena. E aí eu pergunto assim: quem aqui sabe a que povo pertence? Pelo menos três ou quatro sabem que pertencem a um povo indígena, vivem a cultura dentro de casa, mas a escola e os professores eles nunca tiveram conhecimento disso. Então, os professores me chamam no final e falam: Silvia, eu nunca imaginei que eu tinha uma criança indígena dentro da minha sala de aula. Então, olha, a representatividade é muito importante, né? Então, Sim. faz parte da efetivação dessa lei 11.645 tornar possível essa efetividade, né? Essa representatividade e permitir que a gente enfrente esse racismo estrutural, até para as crianças, porque as crianças que moram nas aldeias, a partir da quinta, sexta série, elas são obrigadas a ir para a escola formal para terminar os estudos. E elas sofrem muito racismo na escola.
porque elas falam a língua delas, a alimentação tem que ser diferente, elas vestem mais humildemente, né? E isso é um dos aspectos que a retomada do ser indígena traz para a gente, né? Qual aspecto? Você não precisa de tanto luxo, de consumir tanto, você não precisa destruir tanto a natureza para viver bem. Ao contrário, quanto mais simples, mais tempo de vida você tem para brincar, para cantar, para dançar, e menos estresse para construir toda essa riqueza que, no final das contas, acaba adoecendo a gente. Então, o ser indígena é exatamente o abandono do luxo para você retomar a simplicidade de viver próximo da natureza. É isso que importa, na verdade, né? E Isso, exatamente. você lidera projetos da Lei Paulo Gustavo, né? De que maneira que isso contempla essas aspirações da comunidade indígena? A Lei Paulo Gustavo, ela veio com uma reserva de cotas de 10% do total para projetos de pessoas indígenas, né? E isso ajudou porque assim, é difícil uma comunidade indígena ter acesso a esses editais. Porque exige uma série de capacitações, uma série de formações, uma série de comprovações que você não encontra numa coletividade indígena, né? Para nós, o povo Guaianá Muirapora, que é daqui, ele vem auxiliar porque nós somos agora 35 famílias que se reconhecem desse povo é, nativo daqui, e agora nós vamos contar a nossa história por meio desse investimento desse edital. Então, um deles é um roteiro sobre os trilhos de ferro nas terras de Caguaçu, porque aqui se chamava Caguaçu, né, o território todo de Suzano até São Bernardo, e o outro livro vai ser um livro infantil, contando que o nosso Ano Novo Indígena, que é comemorado em junho, com o nascimento do Helíaco das Pleiades, que nasce uma vez por ano, se transformou na festa junina que a gente comemora todo ano. Então, os jesuítas vieram e fizeram esse sincretismo. E quando a gente comemorava o Ano Novo, eram festas de 3 dias, a alimentação era à base de milho, porque era a safra do milho crioulo aqui em São Paulo, é até hoje a safrinha do milho, e no final a gente escolhia os nossos parceiros sexuais, o povo. E aí os jesuítas faziam o quê? Faziam a gente casar no final da quadrilha, né? Ah, vem daí o A casamento, então. quadrilha a quadrilha termina com casamento, quer dizer, você pode festejar, você pode comer a sua comida, mas no final vai para a igreja que o padre vai te casar. Então, essa historinha nós vamos contar num livro infantil. E já no território de Ribeirão Pires, por exemplo, a Cacica Jaqueline vai contar sobre a trajetória dela ter se assumido indígena e virado liderança de um povo. Em Diadema, eles vão contar a história a partir do território de João Ramalho, né? Então, em cada uma das localidades, é possível a gente trazer de volta para a nossa sociedade alguns pontos dessas histórias que foram perdidas. Em Mauá, o Iandé Vaeté ABC vai estar negociando para construir, com a verba que a gente recebeu de premiação, um centro de memórias e saberes indígenas, ali no Parque da Gruta, onde tem a nascente do rio Tamanduateí, que faz parte da nossa história de povo, né? Então a gente vai fazendo esses pequenos resgates com essas possibilidades de você trazer isso culturalmente para a sociedade. Sim. E qual que é a importância de manter a cultura e os saberes indígenas para o meio ambiente, né? Qual que é a relação entre essas questões nossas? Isso é uma pergunta muito importante, porque está assim, em discussão no diálogo nacional, né? A gente tem feito um enfrentamento com o garimpo ilegal, com o avanço do agronegócio, do desmatamento, né? E mundialmente se defende que a presença dos povos indígenas nesses locais de mata nativa permitem que você conserve a natureza. Então, são
os verdadeiros pulmões do mundo estão onde existem ainda povos indígenas, né? Mas, por exemplo, aqui na Mata Atlântica, a nossa cultura aqui na região, os Guaianamu-Iramomi, a gente interferiu ativamente na diversidade das espécies da Mata Atlântica. Porque, assim como os passarinhos e outros animais, a gente distribuía as sementes pelo território. Então, existe até um trabalho do Marcel Mano, né, que é um antropólogo, que prova, né, que onde a gente passava, a gente tinha até um rodízio entre as famílias, cada clã era responsável por cultivar uma semente em determinada época do ano. Mas eu costumo falar muito que a ancestralidade do homem é diferente da ancestralidade da terra. A Terra levou bilhões de anos para se harmonizar e trazer essa exuberância de natureza, de rios, de animais, que nos permite viver, né? Que auxilia a nossa vida. Então, a ancestralidade do homem, ela tem que aprender a trabalhar com os ciclos da Terra, que é o que o indígena faz. Ele trabalha, ele sabe os ciclos, as águas aqui de Santo André, Tietê, Tamanduateí e outros rios, elas sempre cresceram em determinada época do ano. As enchentes eram normais. O que a gente fazia com as nossas casas, que eram de material leve? A gente tirava da proximidade do rio, deixava as águas passar e depois retornava, quando as águas já diminuíam, né? Então, a gente aprendeu a lidar durante milênios, né? Os Guaianamu-Iramomi têm fóssil de 12 mil anos ali na Serra do Petar, em Cajati, que é o Luzio, né? Então, existe a comprovação que há 12 mil anos a gente andava aqui no território, trabalhando e vivendo em harmonização com a natureza. Quando você vem para a cidade, o rio, ao invés de virar uma ancestral sua, uma grande avó que te traz vida, ele vira um recurso hídrico que tem que prover a nosso conforto. Então já muda completamente essa ideia. Então as culturas indígenas, elas resistem até hoje. O Davi Copenaua fala segurando o céu. Por quê? Porque a gente explica para o não indígena que é preciso trabalhar junto com a natureza para que a vida permaneça infinitamente. É exatamente isso. Nossa, é muito bonito isso. E tem alguma pauta próxima que vocês estejam pleiteando que você pudesse compartilhar com a gente, o movimento Inhandevaeté? Nós estamos agora sábado, a gente inaugura em Santo André o primeiro centro de referência em saúde especializada dos povos indígenas, né? Então, em parceria com a Secretaria de Saúde e a Prefeitura, foi contratada uma equipe, médicos e enfermeiros já experientes em lidar com os povos indígenas, e está sendo feito o cadastramento de todos os indígenas. Em Santo André, nós falamos em 630 pelo IBGE, né? E vai ser o primeiro centro de atendimento em saúde básica de toda a região do ABC, né? E a partir desse centro, a gente consegue mapear melhor e trazer, inclusive, visibilidade para todas as outras questões de habitação, de cultura, né, de espaços onde a gente possa trazer as nossas culturas, as nossas ancestralidades, espiritualidades. Então, esse centro de atendimento em saúde básica para indígenas e o Centro Cultural ali em Mauá são as nossas grandes frentes de trabalho agora. Eu imagino. E como que as pessoas podem apoiar, né, essas causas indígenas em suas comunidades locais, né? O que que você recomenda, Silvia? Então, aqui em São Bernardo, nós temos três aldeias, né? A maioria das pessoas não conhecem as aldeias de São Bernardo ali no pós-balsa, né? Que é Guirapaju, Brilho do Sol e Amandumirim. Então, visitar, participar das vivências, né? Doações, inclusive.
a gente recomenda, mas sempre perguntando para a liderança o que eles precisam, né? Porque, por exemplo, você não vai levar bolacha ultraprocessada para uma comunidade indígena, mas você pode levar a farinha ou a erva mate que faz parte da alimentação deles, né? Esse é um dos aspectos. O outro aspecto é que a gente combata aqui na cidade um olhar racista. Então, a gente deve evitar expressões como índio, não se usa mais, porque índio era uma ideia construída de que o nosso fenótipo era parecido com os indianos da Índia, né? E Uhum. nós preferimos nos ser chamados de indígenas. Indígenas na raiz do latim é aquele que nasceu nessa terra, que sempre viveu antes da chegada do estrangeiro, sempre viveu nessa terra. Então, chamar de indígena, não perguntar qual é a sua tribo, perguntar de que povo você vem, né? E aí é uma ação de respeito, porque tribo entende-se que são pessoas que não têm organização social e cultural, e nós sempre tivemos a nossa. Então, povos é mais fácil. Então, combater esses pequenos racismos que a gente nem percebe que a gente comete já ajuda muito, né? E eu recomendo muito, principalmente nas escolas, quando você encontra uma criança indígena que pratica, trazer essa família para contar. Quem é esse povo? Quais são suas práticas? Como que você vive aqui na cidade a sua cultura? Porque aí você enriquece muito essa diversidade, né? Com respeito e com uma escuta bastante empática com aquele diversidade. Então, a nossa presença e demarcar essa presença é estar sempre falando sobre o respeito às diversidades. Então, eu acho que é isso, é buscar trabalhar essa questão da diversidade com respeito e evitando expressões racistas, né? Claro que sempre consumir menos, né? Como é que fala? Descascar, raspar é melhor do que rasgar e abrir, né? Então, Uhum. consumir menos produtos industrializados, mais produtos naturais e respeitar a natureza. Essas são as grandes contribuições que a gente quer trazer para a sociedade. São maravilhosas. Silvia, adorei nosso papo. Obrigada por disponibilizar um tempo para o XinguCast e parabéns pelo seu trabalho e pela sua história. Obrigado pela oportunidade. A gente fica muito feliz com todos esses espaços que permitem a gente trazer a nossa história e as nossas lutas, porque a gente sabe que isso cria um grande abraço na sociedade. É verdade. Aueté, Aueté, obrigada. obrigada. Conversamos com Silvia Muiramomi sobre as lutas dos indígenas na região, a necessidade crucial da lei que ensina história e cultura indígena nas escolas e como preservar o legado dos povos originários é vital para o meio ambiente. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.